Olá, acadêmicos do curso de Educação Física, disciplina Par For, futebol. Estamos mais uma vez aqui tentando passar para vocês a situação do futebol. Meu nome é Marcos Paulo da Silva Costa, sou formado pela Universidade Federal de Goiás, ou seja, essa instituição. Fiz pós-graduação na Universidade Católica de Goiás, ou seja, a PUC, a antiga Universidade Católica, em 2002, com Fisiologia do Treinamento. E estou com vocês aqui na disciplina Futebol, Fundamentos e Pesquisas dentro do futebol. Bom, para falar do futebol, a gente tem alguns aspectos, dentre os quais os aspectos técnicos, ou seja, todos os aspectos que envolvem a técnica, a forma de bater na bola, ou seja, o posicionamento do atleta perante a modalidade de futebol. Então nós temos como elementos desses aspectos técnicos o passe. Tanto há de ver que o passe ele é um instrumento, ele é um fundamento, melhor dizendo, dentro do futebol, que você consegue utilizar o coletivo, porque o esporte, o futebol, é um esporte coletivo. Então, nós temos o passe como fundamento, e aí ele é um fundamento que a gente consegue trabalhar no seu coletivo, porque você passa para da sua mesma equipe, e recebe essa bola. Lembrando que o domínio da bola, o domínio no futebol, ele é inerente ao esporte. Então, se o aluno ou se o seu atleta ele consegue dominar a bola, ele consegue reter essa bola, ele já tem um pré-requisito dentro do futebol. Quando ele tem essa posse de bola, ele vai ter variáveis para que ele possa desenvolver dentro do esporte, ou seja, dentro de uma partida de futebol. Ele pode fazer o passe, então ele faz um passe, e aí é um ótimo aspecto técnico você aprimorar o passe. Por quê? Porque o passe ele vai trabalhar o coletivo. E dentro da escola, a gente não pode trabalhar muita exclusão. A gente tem que trabalhar o coletivo. Então, dentro dessa perspectiva de coletividade, eu indicaria melhor trabalhar o passe. Para começar com o seu aluno, para começar com o seu atleta, a questão da coletividade, do senso de coletividade dentro do futebol. Bom, passando do passe, aí sim, a gente tem o aspecto técnico da condução, ou seja, a condução de bola vai me proporcionar uma certa velocidade dentro desse futebol. Ou seja, se eu conduzo a bola demais, eu estou trabalhando elementos mais individualizados do que coletivamente. Então, se eu trabalho a condução primeiro do que o passe, eu já coloco na cabeça da criança que o esporte tem que ser individual. E aí é pelo contrário. O esporte ele é um esporte coletivo. Se ele é um esporte coletivo, a condução nada mais é do que uma sequência para que ele possa desenvolver esses aspectos técnicos. Voltando então à questão do passe, nós temos passe de diversas formas, ou seja, passe com o pé, com parte de dentro do pé, parte interna do pé, parte externa do pé. Temos também os passes de bico, Nós temos também passe de calcanhar, o falecido Sócrates, por exemplo, utilizava bastante desse passe de calcanhar. Isto é um recurso que o seu atleta ou seu aluno pode ter durante a partida. Então, passando desses fundamentos do passe, nós temos a condução. E aí, quando ele não tem a possibilidade de fazer o passe da bola, ele pode conduzir essa bola para aprimorar a melhor jogada dentro da partida. Mas os aspectos técnicos a gente pode dividir em aspectos de jogo ou aspectos trabalhados fora do jogo, ou seja, aspectos que envolvam fundamentos para que você aprimore esse fundamento. Então nós temos passe, condução e temos chute, importante elemento para que possa fazer o gol.
Lembrando que o chute ele deve ser posicionado de uma forma para pegar a maior velocidade. Então eu não tenho condições de trabalhar esse chute da melhor maneira possível. Ou seja, eu posso trabalhar esse chute, mas esse chute sai fraco. Por que ele sai fraco? Aí nós temos alguns erros, né, de execução durante esse passe. Ou seja, o passe ele vai ser executado da melhor maneira se ele colocar o seu pé de apoio sempre do lado da bola. Se ele coloca o pé de apoio do lado da bola, ele consegue fazer um chute, tá, com mais precisão. Bom, o chute, além do chute, nós temos o cabeceio, tá? Outro elemento do nosso corpo que é utilizado e é permitido pelas regras a fazer sobre, né, um determinado movimento, que é o cabeceio. O cabeceio, tá, nada mais é do que um elemento em que eu possa trabalhar de forma segura, com os olhos abertos, nunca com os olhos fechados, tá? E aí eu tenho condições de cabecear essa bola e essa bola ir em direção à meta. Lembrando que meta é aquela área, tá? Ou melhor dizendo, aquele espaço que existe os postes e o travessão. Erroneamente chamado pelo senso comum, a gente sabe, por gol. Gol, a gente já sabe que é quando a bola ultrapassa na sua totalidade a linha da meta. Ok? Bom, esses são os aspectos, né, técnicos que a gente possui dentro do futebol. Passando agora para a execução de time, como eu falei, se o futebol é um esporte coletivamente, a gente tem alguns aspectos táticos. O que vem a ser o aspecto tático? Aspectos táticos nada mais é do que uma equipe que defronte com a outra equipe. Ou seja, uma equipe vai fazer um ataque, ela se posiciona de uma certa maneira. A outra equipe, em contrapartida, se posiciona em uma defesa. E para que possa minar esses jogadores, o técnico ou o professor, né, no caso de educação física, ele consegue trabalhar alguns aspectos característicos de cada jogador para poder fazer o aspecto tático. Tá? Podemos citar como exemplo o 4-3-3. Por que 4-3-3? Porque nós temos uma linha de 4 zagueiros, tá? Na linha de defesa, na primeira linha, vamos dizer assim, 3 jogadores na segunda linha de meio campo, tá? E mais 3 jogadores na terceira linha que são jogadores de ataque. Ou seja, temos 4 jogadores na defesa, 4 no meio de campo e 4 no ataque. Se eu tenho 4 jogadores no meio, aliás, melhor dizendo, 4 na defesa, 3 no meio de campo e 3 no ataque, eu tenho um sistema 4-3-3. Tá? Bom, temos variações desse sistema tático. Ou seja, o 4-4-2. Quando eu falo 4-4-2 com o meu aluno e ele não compreende, é que você tem que demonstrar na folha, tem que demonstrar no quadro, tem que demonstrar no campo essas linhas, essas 3 linhas que eu citei. Ou seja, primeira linha de defesa existem 4 jogadores. Segunda linha de defesa existem mais 4 jogadores. E terceira linha, né, de ataque, nós temos 2 jogadores. Portanto, nós temos uma primeira linha de 4 jogadores, a segunda linha, que é do meio de campo, mais 4, e a terceira linha, mais 2. Somando a esse numeral, nós temos então um 4-4-2. Tá? Lembrando que quando eu jogo um sistema com 4 jogadores, eu tenho necessariamente 2 zagueiros e 2 laterais. Tá? Quando você joga um sistema de 4 na linha de defesa, então eu tenho 2 zagueiros e 2 laterais. Tá? Outra variação do sistema de jogo com 4 zagueiros, nós temos o 4-5-1. Já está bem explicado que são 4 na linha de defesa, 5 na linha de meio do campo e somente um atacante na linha de ataque. Então eu tenho 4 jogadores na defesa, na primeira linha, 5 na segunda linha e um jogador apenas na terceira linha.
ok? Tá. Quando eu tenho 3 jogadores na linha de defesa, eu já começo com o meu numeral com 3 zagueiros, ok? Então, eu tenho 3 jogadores na zaga. E aí, o que acontece? Eu vou ter que mudar o meu esquema tático, o meu sistema tático. E aí, eu tenho 5 jogadores ao meio campo e 2 jogadores na terceira linha de ataque. Portanto, eu tenho um numeral 3, 5, 2. Mas dentre esses jogadores do meio de campo, com 5 jogadores, eu tenho 2 jogadores que jogam pelas laterais. Porém, eles não são mais zagueiros, eles são jogadores da linha de meio de campo. Então, eles são considerados alas. Tá? Um ala pelo lado direito, outro ala pelo lado esquerdo. Então, nós temos 3 jogadores na linha de zagueiro, 5 no meio de campo, tá? Contando com os 2 alas, e 2 jogadores lá na frente. Esse numeral vai me dar a nomenclatura de 3, 5, 2. Bom, passando desse sistema, cada técnico, cada professor utiliza da melhor maneira possível, tá? Nada mais os aspectos táticos são que jogadores que atuam, né, são características, jogadores com características que atuam na defesa, esse técnico ele vai escolher aquele melhor jogador. Então ele pode jogar com 4 jogadores na defesa ou apenas com 3 jogadores na defesa. Isso vai depender muito da característica desse jogador. Ok? Bom, passando então para a característica, nós temos o que? Os aspectos físicos. Porque não vai adiantar nada eu colocar um jogador lá que jogue 90 minutos durante a partida com o mesmo ritmo na defesa. Tá? Eu tenho que otimizar esse atleta. E para que eu possa otimizar esse atleta, eu devo apresentar a ele as suas características. Tá? Então, os aspectos físicos que nós temos aspectos físicos de valências físicas. Então, o atleta ele tem que ter, para jogar um futebol, ele tem que ter força, ele tem que ter velocidade e ele tem que ter resistência. Tendo esses 3 pilares básicos, a gente consegue utilizar esse atleta dentro de uma partida de futebol durante os 90 minutos. É claro que os aspectos físicos, ele deve ser trabalhado num sistema de periodização. Tá? Eu preciso trabalhar esse sistema de periodização durante o semestre, durante o ano. Eu não posso simplesmente pegar o jogador, o atleta, e já colocá-lo num jogo. Eu preciso prepará-lo fisicamente. Então a gente tem esse tripé, do básico, dos aspectos técnicos, táticos e físicos do futebol. Quero agradecer a todos pela atenção. É um prazer enorme realmente estar com vocês. Tá? Quero parabenizá-los por essa iniciativa de poder estar conosco nessa caminhada. Tá? Estou disposto a poder trabalhar com vocês melhor esse futebol. Tá certo? Vocês têm o meu e-mail, vocês têm a minha página, tá? E aí só clicar que a gente responde as perguntas individuais. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.